Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Eu gostaria de ler um texto da Bíblia Sagrada que está no Salmo de número 105, versículo 1, que diz assim: Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecida as suas obras entre os povos. Muito bem, aqui é uma conclamação de Deus para que nós possamos, como fiéis testemunhas, anunciar as grandezas de Deus. A bem da verdade, esse vídeo de agora, ele vai falar de um tema mais informativo, vou fazer um enfoque mais informativo acerca de alguma coisa que constantemente estão acusando a Bíblia, ok? Mas antes de eu começar a falar, inscreva-se no canal, ok? Inscreva-se no canal, não deixe de se inscrever na TV Smart, no teu smartphone, no teu Android, no celular, enfim, inscreva-se no canal. Conforme eu tenho dito aqui em outras instâncias, em outros vídeos, eu sou inscrito em outros canais que tem milhares de pessoas, outros que tem 3, 4, 10 pessoas, não importa. O que importa é que está abençoando a minha vida. Então, se está abençoando a tua vida esse canal, se você está gostando do conteúdo, está achando relevante, está falando assim, poxa, esse pastor, ele não está falando besteira, graças a Deus. Isso já é um bom sinal, de eu aqui não estar falando besteira, de eu não estar aqui enganando ninguém, nem tampouco querendo aqui enrolar você. Você pode observar aqui que os nossos vídeos, eles procuram ser bem objetivos. Eu procuro não teologizar demais, procuro dar bem mastigado aqui para você as coisas que eu abordo nos temas. Então isso eu creio que é um ponto a meu favor para você se inscrever no canal, ok? Então se inscreva aí, dá uma força para o canal. Deus vai abençoar muito a sua vida, vai abençoar sua casa, sua família, seus grupos. Você vai poder dividir aí com pessoas aí, compartilhando os vídeos do canal, que são mais de 100 ao longo desses 2 meses em que começamos aqui no canal. Então faça isso, ok? Então vimos aqui que Deus, através do salmista, porque os salmos eles são muito interessantes, eles são o homem glorificando a Deus, orando a Deus, queixando-se a Deus dos seus problemas, exaltando a Deus pelas suas vitórias e conclamando outros homens a glorificar ao nome do Senhor, a louvar a Deus. É o que aqui o salmista está fazendo, esse salmo aqui: louvai ao Senhor e invocai o nome do Senhor. Invocar significa clamar a Deus. A oração é um bom meio para nós invocarmos o nome de Deus. É um ótimo e excelente meio para a invocação do nome do Senhor. Você já orou hoje? Então faça uma oração, Deus vai te abençoar. Bom, eu falei que o vídeo agora que estamos gravando aqui seria um vídeo muito assim mais informativo e um vídeo também para falar alguma coisa que é um tanto assim desagradável para quem ama a Bíblia Sagrada, para quem ama a Palavra de Deus, para quem tem nas Sagradas Escrituras o seu livro de regra de fé e prática. O que seria isso então, pastor Ricardo? É o seguinte: existem muitos homens, inclusive homens que não são leigos, não são homens leigos, são homens letrados, são homens eruditos, são homens que estudaram em grandes universidades mundo afora. Então eu não posso negar a formação acadêmica dos que têm feito o que eu vou dizer agora, que tem acusado a Bíblia de ser um plágio. Muitos acusam a Bíblia, principalmente das partes mais atacadas da Bíblia é exatamente a Torá. A Torá, para quem não sabe, eu sempre explico, A palavra Torá quer dizer instrução, quer dizer lei, quer dizer conjunto de mandamentos, ensino, tudo isso é a Torá, ok? A Torá
ela é composta daqueles 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Que nós conhecemos como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então a Torá, que nós acreditamos ter sido escrita por Moisés, ainda que haja teoria documentária ou teoria documental, que diz que não foi Moisés, que Moisés escreveu, mas escreveu bem pouco. Mas isso vai de encontro à evidência interna da Bíblia, porque a evidência interna da Bíblia, nós vemos Esdras atribuindo a autoria do Pentateuco, a autoria da Torá a Moshe, a Moisés. E Esdras estava muito próximo daquele tempo e da tradição hebraica, a qual ele, com toda a autoridade de escriba versado que era, a Bíblia fala que Esdras era um homem muito inteligente, um escriba altamente versado. E ele chama o livro Pentateuco, a Torá, de a Lei de Moisés, o livro da Lei de Moisés. Assim escreveu Moisés. Então, é um testemunho interno preciosíssimo, né? E ao longo de toda a Bíblia, nos profetas Isaías, Ezequiel, Daniel, né, nós vamos encontrar citações, menções, até nos Salmos, em toda a parte da Bíblia, vamos encontrar menções atribuindo a Torá, né, a Moisés. O próprio Cristo fala que Moisés escreveu a Torá. O próprio Cristo disse isso. Jesus, ele falou: olha, se vocês acreditassem em mim, vocês acreditariam também em Moisés, porque ele na lei escreveu acerca de mim. Ora, se o próprio Jesus, que é a autoridade máxima em termos de conhecimento religiosos, em conhecimento bíblico, não há ninguém que possa assemelhar-se em conhecimento a Jesus. Jesus, ele é a autoridade máxima. Jesus é a própria palavra de Deus, a Hadavar Elohim, uma frase que eu usei em hebraico, né? Hadavar é a palavra, né? Elohim é Deus. Jesus, ele é a Hadavar Elohim encarnada. Jesus, ele é a palavra de Deus viva que se encarnou entre nós. Então, se Jesus diz que Moisés é quem escreveu, então não temos como duvidar disto. Agora, por que eu falei que o Pentateuco ou a Torá, Pentateuco é grego, Torá é hebraico, é o mais atacado da Bíblia? Por quê? Porque esses eruditos, que eu quero dizer aqui algo bem interessante, não é uma unanimidade o que eles dizem. Há outros eruditos. Aqui mesmo na minha estante eu vou fazer ainda um tour com vocês, vou fazer um vídeo com um tour dos meus livros. Eu vou filmar meus livros, as minhas estantes, as minhas apostilas. Vai ser um vídeo só de tour da minha literatura que eu tenho aqui na minha casa, ok? Para você conhecer um pouco do que eu tenho aqui neste verdadeiro arsenal teológico, graças a Deus, que eu adquiri ao longo desses quase 40 anos de cristianismo. Aliás, mais de 40, né? Eu fiz 40 ano passado, esse ano tô caminhando para 46 anos, já que eu me converti no dia 6 de junho de 1980. Então, 6 de junho de 2021, eu vou fazer 41 anos de cristão. Então, vamos fazer ainda um tour aqui. Então, eu quero dizer a você que há outros e outros eruditos que não leem e não concordam com esses eruditos, que dê a honra, a glória a eles de falar que eles são homens eruditos, são formados, são homens que têm um conhecimento acadêmico bem grande, mas não são donos da verdade. E há oposição ao que eles acreditam. Eles acreditam que o Pentateuco é um plágio do épico de Gilgamesh. Do épico de Gilgamesh. Eles acreditam que as histórias que estão contidas lá no Pentateuco são plágios do épico de Gilgamesh. Então, queridos, quem plagiou quem copiou quem? Eu posso garantir a você, eu tenho aqui o épico de Gilgamesh aqui em casa, eu tenho.
Eu posso dizer com toda certeza, eu já li o Épico de Gilgamesh, e não há... Existe similaridades em alguns casos? Existe. Há algumas similaridades? Existe. Igualdade? Não. Então, como eu posso dizer que há plágio se não há igualdade, se não há similaridade, né? O Épico de Gilgamesh pode ser importante. É importante? É. É uma obra literária importante na história? É. O Épico de Gilgamesh é importante. Nós não negamos a importância do Épico de Gilgamesh. Agora, o que nós negamos é que o nosso querido legislador, o homem que Deus deu a ele a responsabilidade de escrever a Torá, que foi Moshe, tenha plagiado o Épico de Gilgamesh, colocado as histórias do Épico de Gilgamesh dentro do Pentateuco, dentro da Torá. É isso que nós não concordamos, né? Por exemplo, eles dizem que, um exemplo apenas aqui, dizem que Moisés, naquele episódio, tem até um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, né? A arca de Moisés, ou o cesto que foi colocado Moisés, que não uma arca, claro, na proporção da arca de Noé, não vai querer pensar isso. E não tampouco também é uma arca semelhante à Arca da Aliança, tá? Foi uma pequena arcazinha, né? Um cesto onde foi colocado o bebê Moisés, não foi colocado para boiar no rio Nilo, até porque o rio Nilo é cheio de crocodilos e Moisés, ele seria devorado. Ele foi colocado ali nos juncos, na margem do rio, e a princesa, filha do faraó, o acha e se enamora, vamos dizer assim, de Moisés, acha ele uma criança linda, bonita, formosa, e ela reconhece que era um dos filhos dos hebreus. E olha, tinha uma ordem para matar os filhos dos hebreus. E ela não mata, muito pelo contrário, ela devolve, ela consegue, Joquebede conseguiu ainda amamentar seu filho. Joquebede, que é a mãe de Moisés, ela amamenta seu filho. Veja que coisa linda, a providência de Deus, ela é maravilhosa, né? Os planos de Deus, eles são maravilhosos. Então existe uma história, uma lenda, na verdade, uma lenda, tá? Porque foi escrita centenas de anos depois, que é a lenda de Sargão. Sargão era um dos imperadores, foi um dos imperadores da Síria. E diz que Sargão, ele foi achado próximo a um rio por uma mulher. Ok? Então, você lendo um relato desse, poxa, e Sargão, como viveu muito antes de Moisés, viveu cerca de uns 600 anos, alguns colocam 700 anos antes de Moisés, então alguns falam que Moisés plagiou a história de Sargão para referir-se à sua própria história, ok? Mas por que eu digo que na verdade é o contrário? Porque a lenda de Sargão, por que eu falei que foi escrito centenas de anos depois? Ora, a lenda de Sargão, ela está em 2 tábuas de pedra, escrito com letras cuneiformes, que estavam na biblioteca do imperador assírio Assurbanipal, ok? Que viveu 600 anos depois de Moshe, depois de Moisés. Então eu pergunto, quem plagiou quem? Já que essas placas, elas estavam lá 600 anos depois na biblioteca de Assurbanipal, um dos imperadores também da Assíria. E essas placas, elas, segundo dizem os papilografistas, segundo dizem os peritos em artefatos arqueológicos, elas não remontam a um período anterior a Moshe, anterior a Moisés. Então isso demonstra o quê? Que elas foram produzidas depois do período de Moisés.
depois do período de Moisés. Elas vieram à baila, vieram a existir após Moisés, séculos depois de Moisés. Então eu pergunto, quem plagiou quem? Já que a história de Moisés, que foi colocado lá no sexto, ela vem bem antes da história de Sargão. E Sargão, que é uma história, diga-se de passagem, lendária, uma história lendária. Essa história, ela é uma história que não tem corroboração. Não tem corroboração e não tem, vamos dizer assim, assertativa histórica para dizer que ela foi real, ok? Então, conversando com alguns historiadores, amigos meus, alguns nem gostam de história antiga, tem na história antiga uma história altamente movediça. Eu conversei com um amigo meu chamado Vitor Lourenço, inclusive, e tem um amigo de infância meu chamado Francisco Salvino, e eles são historiadores, tá? E eles falam que eles não gostam muito da história antiga, principalmente essas histórias em que tem muito pouco apoio para que se possa dizer, se asseverar a sua veracidade. Depende-se muito da questão arqueológica para poder dar um cunho de historicidade, de autenticidade a algumas histórias. E há histórias que elas não têm esse cunho arqueológico e nem tampouco têm esse cunho historiográfico embasado pela arqueologia, então fica no campo da lenda, do lendário, que é o caso de Sargão e a sua arca, e ele sendo achado por uma mulher, que foi produzido bem depois da história de Moisés. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: a Bíblia, ela é maravilhosa. Como diz o Salmo, louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Nós temos o prazer de fazer isso, de anunciar a Deus, de glorificar a Deus, de fazer a obra de Deus ser conhecida entre os povos, mas nós sabemos que, infelizmente, há muitos homens que estudam a Bíblia, que estão até dentro das próprias igrejas tanto tradicionais, reformadas, quanto igrejas novas, neopentecostais, modernas, né? Que têm uma maneira de cultuar um pouco diferente dos tradicionais, mas são igrejas também que há pessoas ali dentro que elas têm Cristo no coração e elas estão salvas. Eu não julgo ninguém. Tem gente que põe pessoas no inferno, tem gente que põe pessoas no céu. Olha, eu não sou Deus. Deus é que conhece cada um de nós. Deus é que sabe quem vai se salvar e quem vai se perder. Deus conhece o coração de todos os homens. Nenhum homem está diante de Deus imperceptível. Deus conhece o coração de todos os homens, seja do grande, do famoso, do pequeno, do humilde, de quem quer que seja. Deus conhece. Ok, queridos? Então, meus amados, temos que ter certeza de uma coisa: a Bíblia, apesar de ser maravilhosa e de nós, como povo de Deus, gostarmos de anunciá-la com muita alegria, não se entristeça, porque no decurso da sua jornada você vai encontrar muitos que não têm esse prazer, que estão dentro das igrejas, que estão dentro dos seminários, dentro das universidades, das faculdades, ensinando e até mesmo contradizendo a Bíblia. Que isso, pastor Ricardo, é verdade? É a mais pura realidade. Homens que estão dando aula de teologia em universidades, em faculdades, em educandários, em seminários, estão contradizendo o que a Bíblia diz. E isso é muito triste, mas acontece. É o caso deste vídeo que eu estou produzindo aqui, falando dessa questão, desta acusação do plágio. Que a Bíblia, principalmente o Pentateuco, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, é um plágio do épico de Gilgamesh. Gilgamesh, né? Um épico maravilhoso, bom, é claro, mas dizem que é um plágio. Um plágio, inclusive, do famoso Código de Hammurabi. Código de Hammurabi, né? Da antiga Babel, da Babilônia.
Então dizem que plagiou lá do Código de Hammurabi, do Épico de Gilgamesh, a história de Noé e outras mais que estão ali no Código de Hammurabi. Eu tenho um Código de Hammurabi aqui, eu vou trazer um dia para mostrar a vocês aqui que eu tenho, e posso garantir a você que as histórias lá têm até uma certa semelhança, mas não igualdade, o que é bem diferente. Ser semelhante não é ser igual, e nenhuma história antiga é igual à história que nós temos relatada na Bíblia Sagrada, acerca principalmente lá dos primeiros capítulos do livro do Gênesis, em que relata-se a criação do homem, né? Normalmente, nas outras histórias, a criação ela é fruto de guerra de deuses, e ali não vemos nada disso. Nós vemos um Deus todo-poderoso, um Deus soberano, criando todas as coisas, pelo poder da sua palavra, pelo fiat da sua palavra, haja e aconteceu e houve. Então é isso que nós vemos, não vemos nenhuma guerra, nenhum duelo de deuses, um Deus do mal, um Deus do bem, guerreando para que colocasse no mundo uma parte maligna e uma parte benigna. Não vemos um Deus criando soberanamente todas as coisas. Isso é uma grande diferença também e demonstra que o relato da Torá é sui generis, é único no gênero, e isso demonstra que não há plágio. Muito pelo contrário, há a inspiração de Deus e a revelação de Deus corroborando as duas para a formação da Torá, do Pentateuco, por meio de Moisés, ok? Então que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Se esse vídeo te abençoou, não deixa de dar o like. Se visualizou, não deixa de se inscrever no canal. Em nome de Jesus, se inscreva no canal. Vamos fazer esse canal crescer. Se você falar assim, poxa, os vídeos desse pastor são bem plausíveis, são bem assim, sabe, relevantes. Ele não está falando besteira, e eu não quero falar besteira aqui, irmãos e amigos. Eu não quero falar para vocês algo que tenha relevância, que venha te trazer cultura teológica, cultura bíblica, mesmo você sendo de outro credo, não igual ao meu. Mas o que eu quero aqui é trazer a você cultura. E acima de tudo, o conhecimento das Sagradas Escrituras, que é o maior lema e a maior meta desse canal, ok? Então, não deixe de se inscrever, não deixe, quando se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, isso é muito importante, ok? E não deixe de compartilhar os vídeos do canal com amigos, grupos e nas redes sociais, ok? Porque coisas boas nós gostamos de dividir com as pessoas. Se os vídeos aqui são bons, então compartilhe com as pessoas. Amém? Que Deus abençoe grandemente tua vida, tua família, tua casa e tudo atinente ao teu ser. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.